tivemos Santa Ceia no mesmo momento litúrgico que nós sempre temos. É porque todas as vezes que eu quero falar alguma coisa sobre a ceia do Senhor, eu ministro a ceia depois da palavra. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ceia novamente. Eu entendo, irmãos, que o aprendizado das coisas espirituais, da nossa espiritualidade, esse aprendizado não vem automaticamente. Esse aprendizado leva anos. E quando nós concebemos isso, quando nós apreendemos esta realidade, isso se agiganta na nossa vida e nós olhamos para estas realidades espirituais de uma maneira diferente. E eu gostaria, irmãos, que os irmãos não lembrassem nada mais sobre o meu ministério, mas que os irmãos tivessem algumas marcas do meu ministério. E uma delas é a ceia do Senhor. Eu queria que toda a igreja tivesse uma concepção correta da ceia do Senhor, o que isso representa para a minha vida. Eu queria que no primeiro domingo de cada mês, que no terceiro domingo da escola dominical, toda a terceira escola dominical do mês, nós tivéssemos esse lugar lotado de pessoas para celebrarem esse momento especial na vida da igreja. Eu queria que isso acontecesse, sem nenhum puxão de orelha pastoral, sem nenhuma cobrança. Olha, eu não vi você na Santa Ceia. Tem muito tempo que você não toma Santa Ceia. Então, sem essa cobrança pastoral, mas voluntariamente, concebendo-se a ideia do que isso significa para mim e para você. Isto seria algo fantástico para a minha vida. Não precisava lembrar de mais nada. Mas isso seria importante. E eu gostaria de falar mais uma vez aos irmãos sobre isto. E quero abrir naquele texto conhecidíssimo de 1 Coríntios capítulo 11. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu entendo, e não é um entendimento meu, não nasci com isso, aprendi isso, que o conhecimento é construído a partir de informações. E quanto mais informações nós temos sobre determinada área, melhor será o nosso conhecimento. E se eu quero engravidar de uma realidade, conceber uma realidade, eu preciso me inteirar, a minha mente precisa de ser embebecida das realidades que eu preciso aprender, porque me são importantes, vitais, como é a ceia. A nossa espiritualidade, irmãos, ela está vinculada a esse momento especial do corpo de Cristo. Isso tem um significado fantástico na minha e na sua vida, no meu e no seu crescimento em Deus. Nós precisamos entender por que é que nós fazemos o que fazemos. Nós precisamos de entender por que nós fazemos dessa maneira. É isso que o apóstolo diz: quando perguntarem, pedirem razão da sua fé, esteja pronto a dar razão da sua fé. Por que é que você crê dessa maneira? E aí você terá todas as informações para responder. Porque você tem um conhecimento sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 até o verso 34. Eu quero ler com os irmãos e trabalhar um pouquinho com os irmãos sobre isso aqui. Vamos colocar em pé? Fazer essa leitura alternadamente, para que os irmãos participem da construção dessa mensagem
que Paulo transmite à igreja de Corinto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar, irmãos. Deus amado, a tua palavra, instrução, Senhor, para esse momento especial da tua igreja, está diante dos nossos olhos. E ao desejo do meu coração, que eu sei que é o desejo do coração do Senhor, é que toda a igreja compreenda, ó Deus, os pressupostos envolvidos neste momento especial. Pressupostos absolutos da tua palavra, fincado, ó Deus, em nossos corações pelo teu Santo Espírito. Nós queremos, ó Deus, compreendê-los. E que teu Espírito agora, em nome de Jesus, esteja trabalhando a nossa mente, o nosso coração, para que haja compreensão, Senhor, para que possamos viver de maneira a proclamar essas realidades todo momento em que nós nos reunirmos para a celebração da ceia do Senhor. Cuida, Senhor, de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, queridos. O que é, irmãos, que nós precisamos pensar sobre a ceia do Senhor quando dela participarmos? A ceia do Senhor, irmãos, é uma refeição especial. Quando Jesus reuniu lá para celebrar a primeira ceia com seus discípulos, era uma refeição, não era pedacinhos de pão assim e cálices pequenininhos de vinho. Era uma refeição. Jesus estava sentado ali com os seus discípulos para uma celebração. Então é uma refeição especial, ordenada por Jesus Cristo. Algo que está dentro da teologia reformada como sacramento. Ou seja, aquilo que é um meio de graça, aquilo que transmite às nossas vidas graça, propósitos de Deus para cada um que desta mesa participa. Nós precisamos ter certeza de quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos agradando ao Senhor da ceia, quando assim o fazermos. Precisamos colocar no coração
se eu estou ou não agradando ao Senhor da ceia. Primeira coisa, eu preciso colocar isso no coração. A segunda realidade é que eu preciso entender, para ser agradável o meu ato de comunhão na ceia, eu não só preciso ter certeza de que os elementos são elementos corretos, o pão e o fruto da videira, mas eu preciso também entender que o meu coração deve estar ligado a esta realidade e a minha mente discernir corretamente o que isso significa na minha vida espiritual, no propósito de Deus para a minha caminhada com Ele. Qual é o foco, espiritualmente falando, que eu trabalho a minha mente nesse momento? Às vezes nós desconsideramos, a gente não vem, não participa, desconsidera, é só a ceia, o mês que vem tem outra. Porque nós não concebemos essa realidade de estarmos participando de algo especial no projeto de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Nós temos uma compreensão rasteira, periférica, superficial dessa realidade de Deus. Por isso que precisam, repetir sempre, olha, cuidado que você está tomando, olha, aqueles que não estão em comunhão com o Senhor, não beba, aquele que não tem, precisa sempre estar dizendo isso, porque parece que nós fazemos sem muita consideração, sem muita profundidade. Eu não vou trazer nada novo, irmãos. O que eu vou fazer é construir uma realidade a partir dos textos, para dar a mim e a você novos informes, mas com a mesma verdade. A primeira realidade que eu encontro, e esse texto de Paulo, é um texto que constrói realidades que ele foi apanhando de tudo quanto foi ministrado por Jesus. E o primeiro texto que eu quero pegar, e que Paulo repete aqui, é o de Lucas 22:19. Que esta festa, esta refeição, é uma ceia memorial. Ou seja, Jesus diz assim, fazei isto em memória de mim. O que é que nós pensamos, irmãos, quando pensamos na ceia do Senhor? A primeira coisa é que nós pensamos que esta realidade foi uma realidade que Jesus Cristo estabeleceu para que a sua memória fosse cada dia, na ministração da ceia, evidenciada. É isso que nós construímos. Mas o conceito, irmãos, de festa memorial não é algo novo no Novo Testamento. Esse conceito é um conceito veterotestamentário. O que Jesus está falando, é que todas as vezes que nós ministrarmos a ceia e dela participarmos, nós estamos lembrando da aliança e das obras, das grandes obras que Deus tem feito para o seu povo. Essa é a questão memorial. Não é um memorial para passarinho fazer ninho sobre ele. Não é um memorial para fazer parte de uma passagem turística. É um memorial para trazer à minha memória todas as grandes obras que Deus fez por mim, em Cristo Jesus. Se há um ato, irmãos, que o meu coração não palpita normal, é quando eu ministro a ceia do Senhor.
para mim eu a ministraria todos os domingos. Porque era assim que a igreja primitiva fazia. Não faço para não torná-la comum, para não tornar uma coisa corriqueira, porque ela não é. E quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, nós vimos a Páscoa como exemplo. Talvez seja a festa veterotestamentária que nós mais estamos familiarizados. E Jesus estava naquele dia celebrando a Páscoa. Mas qual é o sentido da Páscoa para o povo de Deus? A Páscoa era celebrada por todo o povo como um ato de memória da libertação do povo da escravidão do Egito. E a Bíblia diz que isto era algo espetacular, que Deus havia feito com mãos poderosas. Então a Páscoa para o povo judeu era algo que fazia parte da sua história, que eles deixaram de ser escravos, porque Deus os havia libertado com mãos poderosas. E o que é interessante, irmãos, que o Senhor Deus, em Êxodo 12:14, disse que esse dia deveria ser um dia memorial. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, celebrareis, e isto é estatuto perpétuo. Deus, irmãos, queria que este memorial fosse um evento que o povo pudesse lembrar daquilo que Deus fez. Não é um memorial para passarinho, fazer ninho e qualquer outras coisas em cima dele. Não é algo de um passeio de turismo. É algo para lembrarmos o que Deus fez. A libertação que Deus promoveu. E outra palavra, irmãos, fantástica. Em Êxodo 13, verso 8 e 9, diz assim: naquele dia contarás o teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Deus deseja, irmãos, que os pais considerem a observância desta festa memorial e que tenha nesta festa a oportunidade de ensinar os seus filhos sobre o Senhor e o que Ele fez para o seu povo. É isso que Deus quer. Irmãos, eu sou tratado com honradez pelos filhos dos pais que me tratam com honradez. O tratamento de determinados filhos de vocês é exatamente o reflexo do tratamento dos pais comigo. Isso é aprendizado. O respeito pela palavra do Senhor tem a ver do respeito que os pais têm pela palavra do Senhor. O compromisso com a ceia, com o memorial do Senhor, tem a ver com o meu e com o seu ensino aos nossos filhos. Dizer para eles o que significa a ceia. Quando eles quiserem comer o pão, é a boa oportunidade de você dizer para eles o que isso significa. Por que ele ainda não pode comer o pão?
Não é discutir com a junta diaconal que isso aqui não é transubstanciado. É aproveitar a oportunidade, participar e dizer para os seus filhos por que você participa. Qual o significado de você ter um compromisso que você não negocia com a ceia do Senhor. É uma oportunidade de ensinar. Jesus deixou essa realidade da ceia do Senhor para que nós pudéssemos celebrar tudo quanto Ele tem feito na minha e na sua vida. Eu fui liberto da escravidão do pecado, irmãos. E toda vez que eu tomo a ceia do Senhor, eu me lembro de Jesus Cristo morrendo por mim na cruz do Calvário. Todas as vezes. Eu já disse para vocês aqui, que a memória que eu tenho da minha avó, é quando eu estava ao lado dela na igreja presbiteriana do Rio Paranaíba, ainda criança, e ela tomava a sua última Santa Ceia. Aquelas mãos trêmulas e magrinha, tomando a ceia do Senhor. Nunca me esqueci deste fato. Nunca me esqueci deste fato. E nunca faltei uma Santa Ceia. Até porque não há Santa Ceia se eu faltar. A ceia é um memorial daquilo que Jesus Cristo fez por mim. Com mãos poderosas. E quando Jesus dá início à ceia do Senhor, Ele culmina com a ceia do Senhor todas as festas memoráveis do Antigo Testamento. Normalmente nós pensamos na ceia simplesmente como o cumprimento da festa da Páscoa. Mas é muito mais do que isso, irmãos. É muito mais do que o cumprimento da Páscoa. Jesus não é só a nossa Páscoa. Jesus é as nossas primícias. Jesus é o nosso sacrifício expiatório. Jesus é quem nos sustenta espiritualmente. Não é só a Páscoa. Ele traz a realidade de um sacrifício. Ele traz a realidade de uma eternidade compartilhada comigo e com você. A ceia do Senhor aponta para essa eternidade. Irmãos, tudo que nós fazemos aqui vai ficar aqui. Tudo. Por mais bonita que seja a sua casa, por mais moderno que seja o seu carro, por mais bonito que seja qualquer coisa que você construa, vai ficar aqui. Agora, irmãos, essa celebração, ela vai ser repetida quando o reino de Deus for estabelecido. Você já pensou que eu participo, eu ministro como pastor, nós como pastores ministramos uma realidade que vai transcender o tempo e o espaço. Por isso da honra, do privilégio de não só ministrá-la, mas também de dela participar com a compreensão correta do que ela é. A ceia do Senhor é memorial do sacrifício de Cristo por mim e por você. Nós precisamos ter certeza, se quisermos agradar a Deus em nossa participação da ceia, de lembrarmos que Ele fez por nós, a libertação da escravidão do pecado que Ele providenciou para mim e para você. Irmãos, pensa vocês, como que é gostoso sermos libertos da escravidão do pecado.
Irmãos, eu não sou escravo do pecado. E tenho experimentado isso todos os dias da minha vida. Há um trabalhar de Deus, há um escape de Deus, há uma libertação de Deus, e não há prazer maior no coração do que não ser escravo do pecado. A não ser manipulado pelo pecado, como tem muitos seres humanos que são manipulados pelo pecado. A ceia do Senhor está dizendo a mim que eu sou liberto da escravidão do pecado em Cristo Jesus, o meu sacrifício. Enquanto participamos da ceia, temos que pensar nisso como oportunidade para ensinar e proclamar a morte de Cristo aos nossos filhos. Aquelas pessoas que chegam, aquelas pessoas que são iniciantes na caminhada de Jesus, para dar a elas a realidade daquilo que Deus quer com relação à ceia do Senhor. Isso nos dá, irmãos, a oportunidade de ações para fazermos um anúncio sobre a nossa fé, sobre aquilo que Deus fez em Cristo Jesus por mim e por você. Mas é a você, pais, que ainda tem filhos, que precisa aprender sobre o que você faz e por que você está fazendo o que você faz. Momento de ensinar para eles, no momento que você participa da ceia, lembrá-los quem é que você está lembrando na ceia. Contar a história, dar a cada um a realidade de que esse memorial tem a ver com a libertação da sua vida da escravidão do pecado. Mas também, irmãos, a ceia, ela é uma festa, ela é uma refeição pactual. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas continua no capítulo 22. Nos tempos do Antigo Testamento, irmãos, as alianças e os pactos eram acompanhados por algum tipo de refeição. Claro que nós não fazemos isto hoje, e por isso que nós não temos o conceito disto. Mas no Antigo Testamento, quando se havia um pacto, aquelas pessoas interessadas no pacto faziam uma refeição para ratificarem, para dar corpo àquilo que eles estavam pactuando. Eu não sei se vocês já tiveram, vocês que estão lendo a Bíblia toda, vocês já passaram por Êxodo 24. Êxodo 24 é o melhor exemplo do Antigo Testamento, de uma festa de aliança. Quando você estiver em casa, você lê. Os sacrifícios foram feitos relacionados com a aliança de Deus com o seu povo. Deus disse para Moisés que ele deveria juntar-se com Arão, com Nadab e Abiú e os 70 anciões para ir à montanha e ali ministrar um pacto com Deus. E eles matam os seus sacrifícios, os seus holocaustos. Moisés asperge o sangue sobre o povo de Deus. E estes homens, 70 homens escolhidos dentro do povo de Israel, e a liderança sobe à presença de Deus, e lá formam um pacto diante do Senhor, e todo o povo diz, o que Deus falar, nós faremos. E lá eles comem. Lá eles comem e bebem. Todos que participam, claro que Deus não comeu nem bebeu, mas ele estava presente.
o seu povo, a liderança do seu povo, aqueles homens escolhidos, Moisés escolhido por Deus para guiar o seu povo, juntamente com Deus, tomam a refeição pactual. Agora, o que isso significa? Todas as partes envolvidas concordam com os termos do pacto. Primeiro, a realidade. Então, se eu estou comendo ali, numa refeição, numa ceia pactual, eu estou consentindo de todos os termos que aquele pacto tem, abrange. Segunda realidade, todas as partes estão comprometidas com os termos da aliança. Todas as partes estão comprometidas com os termos da aliança. Terceiro, todos foram alertados e compreenderam as consequências não só da obediência, como da desobediência, das bênçãos, como das maldições envolvidas ao pacto. Quando nós participamos da refeição, da aliança, a ceia do Senhor, estamos mostrando a mesma coisa. Nós estamos mostrando que estamos de acordo com os termos do pacto. Que temos conhecimento dos termos do pacto. Que estamos cientes das bênçãos e das maldições decorrentes desse pacto. E estamos mostrando que somos comprometidos com este pacto. Por isso que Paulo disse, não é à toa que tem dentre vós pessoas doentes, mortos, pessoas que caminham tropegamente. Porque se você tomar esta refeição pactual, sem discernir todos os termos do pacto, você pode estar incorrendo em alguma coisa que lhe seja prejudicial. Por isso que a ceia do Senhor, ela é uma refeição pactual. Terceiro lugar, a ceia coletiva. 1 Coríntios capítulo 10, do verso 16 e 18. Fala sobre a comunhão. É uma descrição do que acontece entre o Senhor e o seu corpo, quando nós nos reunirmos para participar da festa da comunhão. Nós criamos algumas coisas, irmãos, de celebrarmos individualmente a ceia. Mas a ceia é uma celebração da comunidade, de pessoas, várias pessoas. É o momento em que nós trabalhamos essa realidade diante do Senhor numa comunhão coletiva. Pessoas envolvidas numa refeição que tem a ver com uma realidade muito maior do que aqueles que ali participam. O que é interessante, irmãos, é que o apóstolo Paulo coloca de uma maneira muito especial, usando o pronome nós. Quando nós ministrarmos, participarmos. Mas Paulo não era membro da igreja de Corinto. Mas Paulo estava dizendo que aquela realidade, que aquela igreja local estava celebrando, era uma realidade que tinha uma comunhão universal. Que era muito além daquele momento, daquelas pessoas que ali estamos. Essa ceia que aqui está, irmãos, a igreja presbiteriana é uma célula. Uma pequena célula da realidade maior desse corpo.
E por isso eu não posso trabalhar, irmãos, isso sectariamente. Eu não posso dizer aqui somente os presbiterianos comem a ceia. Não posso fazer isso. Isso é antibíblico. Qualquer um que fizer isto com a ceia do Senhor não está sendo bíblico. Porque essa comunhão, essa coletividade é dos remidos no sangue do Cordeiro, todos eles. Todos eles, universalmente. Aonde eu estiver, se a ceia do Senhor estiver sendo ministrada, não importa a placa que está lá do lado de fora, eu faço parte do pacto. E a mim é dado, pelo Senhor da igreja, o direito de dele participar. Não pode. E há uma discussão no conselho, às vezes, de que alguns irmãos tomam a ceia sem serem membros da igreja. Eu acho que isso é uma discussão antiga, né, reverendo Silas? Antiga. Isso é uma discussão desde quando eu entendo por gente. Tem essa discussão, quem não é batizado não participa. Aí eu argumento, gente, se essa pessoa tem certeza da sua salvação, de que Jesus salvou a sua vida, de que ele faz parte do pacto, o que vai mudar? Primeiro ele é membro da igreja universal, para depois ele ser membro da igreja local. Eu não posso impedir qualquer pessoa que tenha certeza, que tenha convicção, discernimento da realidade de Jesus, de pegar, e o presbítero não pode impedir também. Por isso que cada um tem que ter a sua responsabilidade. Nenhum pastor, nenhum presbítero assuma a responsabilidade diante de Deus da sua participação. A ceia é coletiva. É a comunhão do povo de Deus, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E não tem uma visão apenas local. Ela é universal. E não é sectária, não pertence a nenhuma denominação. Por maior que seja a sua placa, a sua bandeira, a sua comunidade, não pertence. E nenhum pastor, nenhum sacerdote pode negar a quem quer que seja participar do pacto da aliança em Cristo Jesus, se essa pessoa está em Cristo. Quarto e último, a ceia é também uma refeição sacrificial. Esse conceito é um conceito mais complicado de entender. O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele diz o seguinte: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Eu não quero dizer, irmãos, que quando nós estamos participando da ceia, nós estamos oferecendo um sacrifício. A linguagem usada no Novo Testamento, nos Evangelhos, e em 1 Coríntios refere-se à ceia como uma refeição sacrificial. Como algo que traduz uma realidade de sacrifício. A aliança do Antigo Testamento, o sacerdote que oferecia o sacrifício, ele levava parte daquilo que era sacrificado para casa. Ele participava do sacrifício. Ele sacrificava e era dito, escrito, estabelecido que ele deveria trazer parte do sacrifício para casa, para que ele pudesse alimentar daquilo. Era a porção do sacerdote. Agora, quando Jesus morreu, eu acredito que tudo isso se cumpriu em Cristo. Que quando nós participamos de uma realidade muito maior do que aquela do Antigo Testamento. E quando Jesus Cristo dá início à ceia do Senhor, Ele está dizendo assim: este é o meu corpo.
este é o meu sangue. Ele não está dizendo que isto simboliza o meu corpo, que isto simboliza o meu sangue. Ele não disse isso. O grande problema nosso é que nós pegamos um conceito e nós não examinamos a realidade desse conceito. Nós falamos assim: olha, isso aqui, o pão e o cálice, simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Claro, isso está implícito. Eu acredito que na mente de Jesus isso está implícito. Mas Jesus não disse que o pão era simbólico. Ele não levanta o pão e diz assim: está aqui o símbolo do meu corpo. Ele diz: este é o meu corpo. Este é o meu sangue. O que Jesus está fazendo? Ele está dando uma linguagem sacrificial à passagem, ao texto, para que eu e você pudéssemos entender o que é que isso significa, e que muitas vezes nós não temos no coração esta realidade. Não temos. Por isso que banalizamos a ceia. Por isso que não a consideramos como algo importante para mim e para a sua vida. A ceia é uma refeição sacrificial. E nós estamos fazendo e participando desta realidade. Só que o sacrifício é Jesus Cristo. Nós não vamos levar para casa, irmãos, uma porção de Jesus. Mas espiritualmente, da mesma maneira que o sacrifício alimentava os sacerdotes, e nós somos sacerdócio real, nós nos alimentamos do altar, espiritualmente. E eu não quero que você vá para casa pensando: o pastor Ezequiel é adepto da teologia católica romana da transubstanciação. Não sou. Eu não acredito que isso aqui vai transformar em corpo e sangue de Jesus. O que eu quero dizer, irmãos, é que eu e vocês participamos do altar do sacrifício quando nós participamos da ceia do Senhor. Se nós pegarmos 1 Coríntios 10, o contexto de 1 Coríntios 10, que é exatamente o contexto imediato de 1 Coríntios 11, Paulo está falando de participar da mesa e comer e beber de algo que é sacrificado aos ídolos. E Paulo diz o seguinte: quando você participar destas coisas, você está participando da mesa do diabo. E isso traz condenação a vocês. Porque quando vocês comem dessa mesa, vocês participam do altar. Leiam lá. Então, quando Paulo está dizendo: quando eu participo da ceia do Senhor, eu participo do altar do sacrifício. E como a realidade do sacrifício de Cristo, assim como qualquer outro sacerdote do Antigo Testamento. Agora, aqui eu não está se referindo no Novo Testamento a mim e o pastor e o reverendo Silas, mas a todos nós que somos sacerdotes universais do reino de Deus. Todos nós. Quando eu como do pão e do vinho, eu estou comendo do sacrifício que foi oferecido a Deus ao meu favor, que é Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz assim: não é um convite a sermos canibais, mas ele diz: se você não comer a minha carne e beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Sacrificial é uma refeição sacrificial. De fato, irmãos, vai muito além do que um conceito simplesmente teológico. É algo metafísico. É algo que o Espírito de Deus aplica ao meu
e ao seu coração com graça e com misericórdia. E quando eu participo da ceia, eu vou para casa com a plena convicção de que nesse pacto virá bênçãos sobre a minha vida. E a gente precisa ensinar essa meninada sobre isso. A fazerem as suas públicas profissões de fé. A comprometerem-se com o Deus do pacto. A participar da ceia com temor e tremor. A entender que eu só sou liberto da escravidão do pecado por causa desse sacrifício. Eu preciso de carregar isso no coração. Então, irmãos, ao participar hoje da ceia do Senhor, vamos participar de uma refeição memorial, de uma refeição pactual, de uma refeição de comunhão, comunhal, de uma refeição sacrificial, de uma refeição que traduz a minha vida em Cristo Jesus. Eu vou dizer para vocês, e isso tem a ver com a eternidade. Jesus diz assim: eu estava ansioso de estar com vocês nesse momento. Agora eu não vou tomar de novo com vocês antes que o reino de Deus chegue. Irmãos, pense nisso. Momento de estarmos ansiosos desse colóquio espiritual. Momento que nós aguardamos a volta de Jesus. Aquele momento extraordinário de encontrarmos com Jesus. Aquele momento extraordinário quando a ceia for ministrada e o Cordeiro de Deus vai estar presente. Irmãos, eu sei que o céu tem inúmeras coisas indizíveis, mas uma delas vai ser a celebração da ceia pelo Cordeiro. Eu não sei como vai ser isso, está tudo preparado. Mas eu tenho certeza que vai ser algo espetacular, como é todo o céu espetacular. Mas isso aqui é uma amostra daquilo que vai estar lá. E o convite que eu faço a você é participar da ceia com temor e tremor. Tem tudo a ver comigo isso aqui. Não porque eu sou pastor, é porque eu sou um pecador remido no sangue do Cordeiro. E a mim é dado a perspectiva de que há um futuro. E um futuro que não vai acabar mais. Um futuro eterno. E isso, irmãos, vale qualquer coisa. Nada suplanta a beleza e o prazer desse momento. Deus me é testemunha de como esse momento é prazeroso para a minha vida. E de como eu gostaria que a Igreja Presbiteriana de Araraquara tivesse essa mesma compreensão da ceia do Senhor. Que esse primeiro domingo fosse um domingo assim, de não fazermos nada, nos prepararmos para esse tempo. Que não faltasse nenhum presbítero. Que tivesse que aumentar bandejas de pão e de vinho. Tenho certeza para nós, pastores, que celebramos esse momento. Seria uma grande celebração. De que o povo de Deus aqui, que reúne-se aqui, compreendeu o significado disso. E eu quero aproveitar esse momento para dizer, eu não sei quantos se conectaram aqui em Araraquara. Eu quero dizer para você que está em Araraquara, que não está aqui. Não deixe o primeiro domingo de junho de vir aqui participar da ceia do Senhor. Esse aqui é um tempo especial. E que seja especial para você também, que ficou em casa e que não veio. Agora os irmãos que estão conectados em outras regiões,
Procura a igreja para participar da ceia do Senhor. Uma igreja que ama o Senhor, ama a sua palavra e que prega essa palavra com fidelidade. Procure e coma do pão e beba do cálice. A comunhão com o Senhor da igreja e a comunhão com os irmãos da igreja. Vamos participar da ceia. Eu quero convidar o reverendo Silas, que tem sido meu companheiro aqui nos primeiros domingos, tem sido um prazer, para participar comigo da ceia, na ministração da ceia, e também os presbíteros presentes. Estou muito alegre de ter aqui o presbítero Lorival, que está conosco, depois de uma luta, né, irmão? Eu não sei se o senhor vai ter condições de nos ajudar, se não tiver, fica sentadinho aí, mas todos os irmãos presbíteros, por favor, tome assento à mesa para ministrarmos a ceia do Senhor. E eu quero hoje, irmãos, aproveitar esse momento para dizer aos irmãos que... O senhor veio? Ó, que ótimo. Está mais magro? Estou bem mais. Deus abençoe. 9 quilos menos. Prazerão. Irmão Lorival teve aí mais de 3 meses. Até praticamente quase 3 meses. Eu quero dizer aos irmãos que o coral começou e que se você faz parte do coral da IPA, é um momento de você voltar às suas atividades. E claro que os irmãos que aqui estão vão continuar cantando, independentemente de ter um número maior ou não. Mas você que canta no coral, que tem voz, dom de cantar, então aumente esse número aqui. Procure a Aldre ou qualquer um dos irmãos que estão no coral para que você possa cantar. Só que eu fiquei sem 3 presbíteros aqui, hein? Não, mas não tem problema. Júnior, o que você está fazendo sentado aí? Vem, Júnior. Não, vão substituí-los. Aqui eu consigo substituí-los. Tem mais algum presbítero sentado aí? Presbítero? Então vamos com os diáconos. Léo, Eliezer e os 2 de plantão. Pronto. Vai dar? Eu chamo assim, mas nem sei se tem. Mas tudo bem. Enquanto nós estivermos hoje, nós vamos fazer diferente. Enquanto os presbíteros estiverem ministrando a ceia, o coral vai estar cantando. Então vamos orar antes de começarmos a ministrar a ceia. Eu quero convidar ao pastor Silas para nos dirigir a Deus na oração, agradecendo por esta bênção maravilhosa de Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por este momento de profunda comunhão com o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nós queremos te agradecer pelos elementos da Santa Ceia, pão e vinho. Pai querido. Te agradecemos, ó Deus, por este memorial, Sim, Pai. em que todos nós, crentes em Jesus, salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro, Obrigado, Senhor. podemos participar como filhos da promessa, como aqueles que receberam o perdão dos pecados,
Amém, Senhor. Muito obrigado pelo amor de Jesus por nós. Amém, Senhor. Muito obrigado pelas tuas misericórdias. Muito obrigado pelas bênçãos dos altos céus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio imenso, inaudito, Sim, de nos assentarmos à mesa do Senhor com os nossos irmãos em Cristo. E o fazemos isto com muito temor e tremor. Fazemos isto com alegria, com satisfação, com prazer. Amém, Porque foi para vivermos que o Senhor morreu por nós. Amém, Foi porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos, é que nós temos a certeza da vida eterna. E um dia para sempre estaremos com o Senhor. Amém, nas Senhor. mansões eternas. Amém, Muito Senhor. obrigado por isto, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Todos aqueles que estão em íntima comunhão com Jesus, com a sua igreja, participe da ceia do Senhor. Os presbíteros vão estar passando e você se coloca em pé para receber a ceia do Senhor. Coral, depois a gente distribui para eles, tá bom? Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como é de começar, pois alivia minha alma e viva em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa, graça de Jesus, alta como a firmamento, alta é sem fim. Maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dar. Maravilhosa graça traz vida perenal, por ela perdoado, vou à mansão real. Ela abrando meu fardo, gozos de Deus agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa, graça de Jesus, alta como a firmamento, alta é sem fim. Maravilhosa, grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, e maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dar. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz, o seu poder transforma o pecador falar.
maravilhosa é a graça de Jesus, alta como o firmamento, alta é sem fim. Maravilhosa, suficiente a mim, é maior que a minha vida inútil, e maior que o meu pecado vil, o nome de Jesus engrandecer e glória dar. Colocar em pé, irmãos. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto, irmãos, em memória dele, até que Ele volte. Depois que Jesus comeu pão com seus discípulos, tomou o cálice e, havendo dado graças, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Ainda em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor e o coral vai conduzir-nos à bênção araônica. Vamos orar pela Dona Antônia. Reverendo Valdivino está na UTI, está passando muito mal. A Aninha, Aninha do delegado. Irmã Vani, irmão Lorival já está aqui. Irmão Sebastião está lá também firme. Ana Cristina, que está aí juntamente com seu irmão e seu primo, buscando
um novo medicamento. Vamos orar, irmãos. Pai amado, obrigado por esta noite. Obrigado, Deus, porque nós entendemos a Tua palavra através do Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque a nós foi dado o privilégio de usufruirmos de todas as bênçãos celestiais. E nós queremos, ó Deus, dizer para o Senhor que isto só é possível pelo Senhor. Porque a parte do pacto que sempre é fiel é o Senhor. E que nós, ó Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude a cumprirmos a nossa parte, a sermos fiéis, ó Deus, e caminharmos a cada dia honrando o Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo cuidado paternal do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor sobre cada um desses queridos irmãos. Principalmente, ó Deus, sobre a vida do teu servo, pastor Valdivino. O Senhor conhece toda a sua situação física. O Senhor que teceu cada órgão dele no ventre da sua mãe. Por isso o Senhor pode trabalhar, Senhor, usando os recursos médicos, para que ele tenha, ó Deus, uma boa recuperação. Mas o Senhor é o Deus da vida dele. E tudo quanto o Senhor fizer, o teu nome será engrandecido. Por isso, ó Pai, nós te louvamos. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor nos deu hoje, como povo do Senhor. Agradecemos o Senhor pelas conexões que nós temos, ó Deus, nesta noite. Que o Senhor amplie com graça e misericórdia a cada um desses queridos irmãos. Em nome